noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar nossa reunião da noite, lembrando os irmãos de verificarem os celulares para colocar no modo silencioso. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos explicado, nos esclarecido a respeito da lei de Deus, que representa para nós a evolução, o progresso que nós necessitamos. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos extrair das lições da noite aquilo que mais necessitamos. Pedimos, Senhor, que vossas bênçãos se estendam sobre todos nós, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Lembramos do nosso irmão João Claro, que as nossas bênçãos possam se estender até ele, fortalecendo, amparando, assistindo, naquilo que ele necessita, que o mais breve possível ele possa estar de volta ao nosso convívio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E a lição da noite se refere ao item 7, que tem o subtítulo de Convidar os pobres e os extropiados, dar sem esperar retribuição. São dos registros de Jesus, de São Lucas, e que consta o seguinte registro. Disse também aquele que o convidava: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convidei nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não os convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os extropiados, os coxos e os cegos, e serei ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer o pão do reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versos 12 a 15. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 889 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles:
Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? E eles responderam: sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores de sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Gilvan e Luciana. Passamos a palavra a Luciana. Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva todos nós. Dando continuidade aos nossos estudos, no capítulo 13, o que nós temos acompanhado em todas as terças-feiras, hoje nós estudaremos o item 7. Mas antes de entrar no item 7, eu gostaria de trazer uma pergunta que está registrada no item 6, em que Kardec ele vai nos dizer assim: será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Então, Kardec ele traz essa pergunta aqui no item 6. Será que somente com os bens materiais nós poderemos auxiliar os outros, enxugar as lágrimas? E será que a nossa postura deve ser de cruzar os braços, ficar inativo, frente ao nosso compromisso como ali trabalhadores na seara do Cristo, aprendizes do Cristo? Será que essa é a postura do homem de bem? Bom, e guiando-nos então nessa pergunta de Kardec, eu trouxe aqui uma mensagem de Maria Dolores, do livro Recanto de Paz. É um poema em que ela vai nos falar sobre a doação. Maria Dolores, que foi uma trabalhadora firme ali na seara do Cristo, uma divulgadora ali das sementes ensinadas ali por Cristo. Ela, em 1947, ela se uniu à Legião da Boa Vontade. E ali, então, ela prestou ali serviços de beneficência, utilizando ali dos dons também que ela trazia, porque ela era pianista, ela era pintora, era costureira, ela dedicada ali na arte culinária. Então ela auxiliava os trabalhos, e não só na Legião da Boa Vontade, como também numa casa chamada Lar das Meninas Sem Lar de Salvador. Então ela ali também prestava assistência, e essa casa eles recolhiam ali crianças e de jovens também, meninas, que se encontravam em situação ali de risco, de desamparo. Elas acolhiam e levavam a essa casa. Então ela, e depois também quando ela desencarna, ela continua auxiliando, trabalhando aí, nos enviando mensagens a nos auxiliar nos nossos estudos, pela psicografia de Chico. Ela trouxe muitas obras maravilhosas e com poemas assim que trabalham a nossa sensibilidade, trabalham as nossas emoções. E um desses poemas é esse que chama Doação, em que ela vai falar sobre a verdadeira doação com Jesus. E aí ela diz assim: doação com Jesus, alma querida e boa, não é somente o apoio que transmites em socorro à penúria,
tantas vezes sob duros limites. É muito além do verbo que define. Doação com Jesus é o céu que se condensa, na fé que se transforma em reconforto, sem cogitar de recompensas. Está no olhar que enxerga as erosões e os charcos no caminho que avança. Mas em vez de acusar a terra desprezada, nela semeia flores de esperança. Mora no ouvido compassivo e calmo que a bondade alicerça. E do mal faz o bem, sem alarde, sem queixa, na luz da compreensão que sublima e conversa. Brilha nas mãos que servem no silêncio, seja amparando alguém que a sombra desvirtua, seja lavando um prato humilde, afagando um doente ou removendo um seixo em recanto da rua. Vibra na voz que aceita os dias tristes, falando no esplendor dos dias que virão, a extinguir em carinho e tolerância a ira, o desespero, a irritação. Face doce clarão na atitude sincera de quem se acolhe ao bem por norma definida, desculpando e servindo, ajudando, aprendendo, edificando em paz e abençoando a vida. Doação com Jesus é tudo quanto eleva, venha de onde vier, seja com quem for, algo do coração que confia e se entrega para estender no mundo a vitória do amor. Então, essa é a doação com Jesus, né? Que maravilhoso esse poema, a contribuição aqui de Maria Dolores, para que nós possamos entender o sentido da doação. E ela trazendo aqui Jesus como esse exemplo, né? Do grande doador. Então, com essas sublimes, né, palavras de Maria Dolores, nós vamos voltar aqui ao item 7 do Evangelho. O item 7 foi lido aqui de início para nós, né? E trata-se ali de uma orientação do Cristo registrada em Lucas, no capítulo 14. E nós vamos então buscar aqui no item 8, que é uma explicação de Kardec. Kardec vem nos ajudando a entender a orientação do Cristo. E aí ele inicia dizendo assim: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomado ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o Espírito. Quando nós pensamos nos ensinamentos trazidos por Jesus, nós temos que pensar trazido ao homem integral. E quando nós falamos desse homem integral, é um homem no todo, né? É a visão ali material, biológica e espiritual, né? Então, as lições do Cristo é necessário ser retirada a essência, o pensamento, retirado ali as matizes, como Kardec vai nos dizer, do pensamento, dos ensinamentos do Cristo. Quando nós buscamos esses ensinamentos só no prisma material, né, buscando aí o significado das palavras ao pé da letra, o significado literal, como ele nos disse, parece absurdas. E são absurdas, porque Jesus ele não veio fazer distinção. Se falarmos assim que o Mestre pediu para que convidássemos, né, em prol da caridade, que convidássemos somente aqueles que trazem uma dificuldade, uma limitação, nós estamos dizendo que o Mestre veio trazer uma visão de separação. E Jesus ele não veio trazer isso. Ele veio trazer um amor, ele veio nos apresentar um Pai que nos ama a todos
todos como iguais, que não tem distinção. Essa distinção quem faz é o próprio homem. O homem que faz essa distinção entre as sociedades, entre o poder, né? Entre os outros. Ele é que faz essa distinção. E Jesus ele veio derrubar justamente esse pensamento, nos mostrando que todos nós somos irmãos em humanidade. Então que devemos olhar para todos como igual. Então, por isso que Kardec nos fala sobre absurdas essas palavras se tomadas ao pé da letra. Mas são sublimes se buscarmos o espírito da letra, a essência, né? São sublimes. E quando nós falamos também que precisamos ver, né, os ensinamentos do Cristo com o prisma do homem ali integral, com o prisma do material e do espiritual, é porque quando Jesus fala aqui também dos coxos, né, dos pobres e dos estropiados, o significado literal da palavra é todo aquele que apresenta uma deformidade, né, uma mutilação. Mas quando buscamos ali também e olhar num todo, há aqueles que não apresentam no físico deformação, né? Que não trazem ali no físico uma mutilação, mas que apresentam uma mutilação, uma deformação na moral, no espírito, né? É aqueles que se encontram ali incapacitados, que se encontram ali fatigados, que se encontram ali perdidos frente às situações que nos chegam. Nós hoje, graças a Deus, sabemos que tudo o que passamos e como habitantes do planeta, de um mundo de expiação e prova, que muitas das situações que nos chegam é pelas nossas escolhas, mas muitos dos nossos irmãos em caminhada não têm essa visão. E quando chegam as dificuldades vindas, né, pela lei que a própria ciência já comprovou, que é a ação e reação, causa e efeito, eles se encontram perdidos, não sabem o que fazer, adoecem. Então, para esses também nós temos que estender a caridade, né? A doação, e Jesus falava desses também, né? E ali então Emmanuel continua a nos dizer: não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos de rua, como nós dizemos, né? Ele não veio aqui priorizando uma classe, né? Sua linguagem era quase sempre figurada. Então, Jesus falava por parábolas. E para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes dos pensamentos, né, das lições ali do Cristo, extrair a essência das lições do Cristo, precisava servir-se de imagens fortes, de imagens concretas, né, que produzisse o efeito de um colorido vivo. Então ele precisava utilizar no meio de, ainda na época do Cristo, podemos dizer que o homem se encontrava ainda no estado de imaturidade, né? Imaturidade. Nós temos aí como exemplo disso a própria escola, professores que trabalham com os anos iniciais, as crianças ali nos anos iniciais, trabalham muito a fábula. E a fábula é o quê? São histórias simples, pequenas, e que utilizam como personagem os animais. E é justamente se utiliza dos animais para causar um vínculo maior, né? Puxar a atenção da criança, porque a criança ela é muito voltada, quando pequena, aos animais, né? Ela gosta dos animais, ela se liga mais. Então é uma
forma de chamar a atenção. Você vê quando ela começa a desenhar, às vezes ela faz 2 bolinhas ali e se pergunta o que é. É um gatinho, um cachorrinho, né? Faz um risquinho, é uma borboleta. Então ela se liga muito a essa figura dos animais. E a fábula, ela utiliza então desses personagens a chamar a atenção da criança e, com isso, passar ali uma lição moral. Ali naquela historinha ela vai aprender sobre o trabalho, sobre o auxiliar o outro, né? E por aí vai. Então era assim que Jesus fazia com as parábolas. Utilizava ali de algo concreto, de algo da conviver, da vivência, das pessoas na época. Então assim, ele utilizava muito, falava muito sobre a natureza, né? Sobre o plantio, a colheita, sobre esse festim, que é o que se praticava na época. Era uma forma de ensino do Cristo. E ali ele continua. O âmago do seu pensamento se revela nessa proposição, ou seja, a essência, a parte principal do pensamento ali, dos ensinos do Cristo, se afirmava, se revelava nessa afirmação: que sereis ditosos por não terem eles meio de vos o retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Então ele dizendo ali do fazer, né, do doar, do trabalhar ali a caridade sem esperar retribuição. E o interessante que se usava muito nos festins uma mesa, né, se colocava uma mesa ali grande, cheia, né, farta, cheia ali de alimento, e naquela mesa se sentavam, né, e era meio que um encontro ali, um evento social e cultural da época, cheio de excessos, né, complexas, mas se sentavam ali muitas vezes para mostrar ali o status, o poder. Ali era feito negociações, ali era feito trocas, né? Então sempre com uma intenção. Era oferecido ali o alimento, mas com uma intenção. E Jesus então nos chama a atenção que nós devemos, o que nós oferecemos, deve ser sem esperar essa intenção. É a beneficência modesta. A beneficência modesta é aquela ação da caridade, da bondade, né? Mas aquela ação em silêncio, aquela ação discreta, aquela ação que não quer elogios, né? Que não se preocupa em mostrar aos outros. É aquela ação feita de coração. Né? É essa beneficência modesta. E é essa que Jesus nos convida. E Kardec, ele continua a nos dizer que por festins devem entender não só os repastos propriamente dito, então não só aquele material, algum material que você ofereça, né? Esses repastos é abundância ali no alimento, né? E nós podemos entender também como o símbolo aí do material, mas a participação na abundância do que desfrutar. Então, tudo aquilo que possuímos, os nossos talentos, os dons, as aptidões, em benefício do outro. Nós demos o exemplo de Maria Dolores, que era uma pianista, né? Que era pintora e que trabalhava ali no bem, que ajudava ali com os talentos também que ela possuía. E é esse que Kardec vem nos pedindo, para que possamos
com o dinheiro que você pode praticar a caridade. Não é só com o material, mas com tudo que você possui. Nós muitas vezes não percebemos que muitos de nós temos, trazemos um corpo perfeito. Quantos dos nossos irmãos passam pela prova da privação ali dos membros? Quantos dos nossos irmãos passam pela prova de não enxergarem ou de não poder falar? E nós temos muitas vezes a fala ali, nós conseguimos enxergar, então podemos ali ler, trazer algo em benefício ao outro, utilizando o nosso corpo, aquilo que nós temos, que é um dom, as aptidões que nós possuímos. E aí, então, para finalizar a minha participação, eu gostaria de trazer uma mensagem de André Luiz, do livro Taça de Luz, em que André Luiz também vem nos trazendo a imagem, a figura do Cristo como esse grande doador. E ele diz assim: ele não era médico e levantou paralíticos e restaurou feridos, usando o divino poder do amor. Não era advogado e elegeu-se o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Não possuía fazenda e estabeleceu um novo reino na terra. Não improvisava festas e consolou os tristes e rendeu o bom ânimo das almas desesperadas. Não era professor consagrado e fez-se o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não era doutor da lei e criou a universidade sublime do bem para todos os espíritos de boa vontade. Padecendo amarguras, reconfortou a muitos. Tolerando aflições, semeou a fé e a coragem. Abatido, curou as chagas morais do povo. Supliciado, expediu a mensagem do perdão e do amor em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando o caminho do povo. Ele não era, portanto, rico e engrandeceu os celeiros do século. Olha que bonito isso, né? Jesus, ele não trouxe ali, ele não nasceu num berço, esplendoroso, ele não nasceu num palácio, ele não trouxe riquezas, mas ele ia a todas as direções, buscando a todos, levando ali o amor, a bondade, a caridade, levando ali o exemplo a todos de como devemos agir, de como devemos tratar os nossos irmãos. E deixou, então, esses ensinamentos aí que vêm passando através do século, porque é a verdade, Jesus é a verdade, como ele diz. E a verdade, ela não acaba, ela não é destruída. E ali, então, André Luiz termina nos dizendo: quem oferecer o coração em homenagem ao divino amor na terra, poderá desse modo, no exemplo de Jesus, embora anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificação
cada colaboração com Deus a benefício da humanidade. André Luiz, também uma mensagem muito bonita, né? Nos trazendo aí Jesus como esse grande doador. Que Jesus, então, possa nos abençoar, nos direcionar, né? Lembrando aí, e onde estivermos, meus irmãos, Jesus não trouxe a separação. Então, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, onde estivermos, que possamos buscar o melhor, que possamos levar. Hoje, né, nós temos a condição de estarmos num lugar, né, como esse, que nos traz tantos ensinamentos, né, compartilhando esse alimento que tanto fortalece o nosso espírito. E cada vez que buscamos, estudamos o Evangelho do Cristo, são sementes lançadas. Então, que possamos saber compartilhar essas sementes, levar aqueles que necessitam, seja na nossa casa, né? E muitas vezes temos ali um parente difícil, né? E que possamos saber entender, compreender aquele ser que se encontra às vezes, né? Como dizemos, ele é difícil, mas será que ele não está passando por uma situação? Será que eu não posso auxiliar de alguma forma? Né? Nós vimos aqui que não precisa ser necessariamente o material, mas às vezes a pessoa precisa da sua compreensão, né? Do seu auxílio, do escutar, do direcionar. Muitas vezes parece que as pessoas não escutam, né? Até chamam a gente às vezes de louco, né? Não é por aí não, eu não acredito como você, mas a sementinha está sendo lançada, né? Está sendo lançada. É como nós dizemos, né? Conhecemos aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então é um trabalho ali constante que podemos fazer, né? Compartilhando esses conhecimentos em auxílio ali aos nossos irmãos, lembrando que muitas vezes é na família, né, que são unidos ali aqueles laços, que são afetos e desafetos. É a oportunidade bendita ali de trazermos aquele irmão, aquele parente que está conosco, a diminuição, né, ali, o enfraquecimento dos elos, que muitas vezes foi construído por mágoas, por tristezas. Então, que possamos trabalhar, né? A Kardec, nesse item 8 também, ele nos fala um pouco desse trabalho no nosso lar, que podemos realizar, né? E que Jesus, então, nos fortaleça, nos oriente nessa nossa jornada, né? Na renovação, e que possamos ter sempre em Cristo o exemplo desse grande doador. Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento às reflexões da noite, rogando a Jesus que continue nos abençoando, nos amparando nesses esforços de estudo do seu Evangelho. Nós espíritas já sabemos que fora da caridade não há salvação. Esse é o lema da doutrina do Consolador prometido por Jesus. E no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendemos melhor que todo ato de amor, puro e sincero, é caridade, porque a caridade é o amor em ação, e o amor pode se manifestar nas mais variadas formas. Então, se lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nós entendemos e aprendemos sobre a fundamental importância da caridade na nossa evolução, para a nossa felicidade, como sendo a única e absoluta condição
para sermos felizes, para progredirmos. Aqui no capítulo 13 nós aprendemos como praticá-la. Então lá nos mostra a sua fundamental importância. E aqui como que ela deve ser praticada. É nesse capítulo 13 que compreendemos as inúmeras formas de praticar a verdadeira caridade, que é a caridade desinteressada. A caridade que consiste na renúncia ao nosso ego, aos nossos interesses pessoais. É a caridade que constitui o sacrifício do nosso tempo, das nossas forças, da nossa energia, em benefício do próximo. Vejam que nesse capítulo 13, o primeiro subtítulo fala fazer o bem sem ostentação. Então, já é uma orientação da forma como nós devemos fazer, sem buscar evidências, sem buscar se ostentar. Na lição de hoje fala dar sem esperar retribuição. Mais uma orientação. Se formos fazer a caridade, nós não devemos fazer esperando nada em troca. No subtítulo anterior, temos a passagem do óbolo da viúva, onde aprendemos que para Deus a quantidade da doação em si nem é tão relevante. Então, meus irmãos, nós a essa altura já podemos perceber que para verificar se estamos praticando a verdadeira caridade, é necessário analisar quais são as nossas intenções. É o que está passando dentro do nosso coração no momento que a gente está praticando aquele ato. Estamos fazendo o bem buscando reconhecimento, elogios. Estamos fazendo o bem para receber algo em troca, porque se for isso não é caridade, a verdadeira caridade. O capítulo 13 nos mostra isso. Amar é auxiliar sem esperar retribuição. É praticar um ato sem esperar sequer um agradecimento ou um simples reconhecimento por parte daquele que está sendo beneficiado. Nossos atos devem ser, então, sinceros, modestos, sem ostentação e interesses pessoais ali escondidos, camuflados. Nessa expressão, não saiba a vossa mão esquerda o que vê a vossa mão direita, o Cristo usou esse símbolo, essa imagem, exatamente para nos mostrar isso. Que a nossa intenção ao doar algo, ao ajudar, doar de nós mesmos para alguém, deve ser com a intenção de fazer aquela pessoa feliz. E o Espiritismo, reverdecendo e ampliando os horizontes do Evangelho, ressalta que quem busca satisfazer a si mesmo, quem busca a sua própria glorificação aqui na terra, ao praticar o bem, já está se pagando. Deus não vai lhe conceder mais nada quando ele retornar ao mundo espiritual, porque ele já se pagou aqui, porque ele buscava, ele já conseguiu. Talvez, inclusive, ele vai ter até uma corrigindo em razão do orgulho e do egoísmo. Ao passo que o bem feito sem esperar nada em troca demonstra a abnegação, demonstra o amor renúncia, o amor incondicional. E essas são as virtudes por excelência. É a meta que devemos buscar para alcançar um dia a perfeição relativa que nos é possível, que Jesus nos ensinou. Dessa forma, meus irmãos, quando formos praticar um ato em benefício de alguém, praticar a caridade, e devemos fazer isso a todo instante, seja a caridade material ou a caridade moral, as nossas intenções não podem ser outras, senão o sincero propósito de auxiliar, de fazer aquela pessoa mais
mais feliz, de consolá-lo, de alegrá-lo com aquilo que estiver ao nosso alcance. Essa é a caridade pura, sem as mesclas dos nossos interesses pessoais. Porque para Deus o que importa é a intenção. E o ato em si, muitas vezes, pode ser até insignificante, como na passagem do óculos ali, mas o sentimento ali envolvido, Jesus deixou isso muito claro para os discípulos. Ela deu muito mais do que todos os outros que estavam derramando milhares de moedas, de joias. Ela deu do fundo do coração tudo que ela tinha. E disse o mestre: dou mais do que todos aqui. Então, meus irmãos, feitas essas considerações, já podemos observar que essa passagem evangélica que estamos estudando hoje e as outras anteriores desse capítulo, dizem respeito a esse convite de Jesus para avaliarmos as nossas intenções. E o contexto em que o Cristo proferiu essa lição, ele é muito interessante, porque ao analisarmos o capítulo 14 de Lucas, já lá no versículo 1, no comecinho, nós vamos perceber que Jesus é convidado por um dos principais fariseus para fazer uma refeição na casa dele. O capítulo 14 começa assim: e Jesus aceita o convite. E na porta já da casa aparece uma pessoa enferma, pedindo para ele socorro, ajuda. E Jesus cura aquela pessoa. E é um sábado, o que nós sabemos, causava uma grande revolta entre os fariseus. Eles se escandalizavam porque Jesus, e a maioria dos milagres de Jesus foram feitos ao sábado, exatamente para mostrar para aquelas criaturas que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, logo no início, Jesus já dá essa lição. E ao entrar na casa, tem um novo ensinamento maravilhoso. Ele percebe que os fariseus estão ali todos buscando os melhores lugares. Então ele aproveita aquela oportunidade para ensinar ali a importância da humildade. E conta uma parábola falando: olha, quando fores convidado para uma boda, uma festa, não procure os primeiros lugares, porque pode acontecer que aquele que te convidou faça você sair daí para ceder o seu lugar para uma pessoa mais importante. Procure os últimos lugares, porque se o dono da festa te convidar para mais próximo, você ficará muito feliz, porque aquele que se exalta será rebaixado, e aquele que se rebaixar será exaltado. E em seguida, então, ele profere essa lição dessa noite. Ele vira para o fariseu que o convidou e para todos que estão ali e diz: quando for convidado a fazer uma festa, um festim, convide os excluídos do mundo, porque eles não têm como lhe retribuir. Olha que maravilha, é um grande ensinamento que serve para todos nós. Os fariseus daquele tempo e nós, nos dias de hoje, ainda muito orgulhosos, tais como os fariseus. Emmanuel tem até uma mensagem muito bonita no livro Vinha de Luz, chamada Fariseus. Ele fala que o orgulho e o sectarismo dos fariseus daquele tempo ainda vivem em nós hoje, nas criaturas humanas, nas instituições. Então, aquela lição proferida para os fariseus daquela época e serve para todos nós ainda hoje, ela é viva, porque nós muitas vezes ainda nos achamos especiais, melhores que os outros, não queremos nos misturar, gostamos de ostentar uma virtude que ainda não possuímos, de forma, meus irmãos, que bendita é a doutrina espírita a nos revelar todo esse conteúdo espiritual das lições de Jesus. Conteúdo este atemporal,
serve para todos nós. Jesus, como governador espiritual do planeta, tutor de toda a humanidade, jamais deixou ninguém à margem do seu amor infinito. Ele, como a Luciana nos lembrou aqui, não privilegiou ninguém. Ele buscou e continua buscando um por um. Disse, inclusive, que nenhuma das ovelhas que Deus lhe confiou ficaria perdida. Ele ia atrás de cada uma delas. Então, meus irmãos, são inúmeras as lições que Jesus direcionou aos fariseus, no intuito de ensiná-los, de orientá-los, de adverti-los, mas que serve para nós mesmos, e serve muito, porque todos nós somos, na verdade, criaturas ainda muito imperfeitas, cheias de orgulho, desse sentimento de separativismo. Passamos um autoexame sincero, e vamos perceber, será que nós já estamos estendendo o bem a todos? Ou nós praticamos o bem só àquelas pessoas mais do nosso círculo mais particular, mais íntimo? Será que nós já estamos praticando essa caridade desinteressada? Ou os nossos atos sempre têm uma pitadinha de interesse pessoal? Então, o esforço nosso na reforma íntima, na vivência do Evangelho, ele deve ser constante. E essa parábola, de convidar para o jantar os pobres e os estropiados, vem nos alertar acerca da necessidade do nosso amor não se limitar apenas a esse ambiente afetivo mais próximo. O nosso amor não pode ser um amor exclusivista, sectarista, que ocorre quando amamos só aqueles que nos amam, quando amamos só quem é do nosso sangue, quem pensa igual a gente, quem professa a mesma religião, quem é da mesma nacionalidade. É um amor limitadíssimo, e Jesus fala, não pode ser assim. E nesse sentido, meus irmãos, trouxemos uma lição de Emmanuel que ilustra perfeitamente esses comentários. É uma lição fantástica e que particularmente me impactou. Os irmãos vão perceber aqui que Emmanuel dá um belo puxão de orelha em todos nós. A lição se chama A Cortina do Eu. Ele comenta o seguinte trecho da carta de Paulo aos Filipenses: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. E Emmanuel comenta: em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, vejam que interessante, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que ali mesmo, no serviço do bem, em assuntos de virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Então, mesmo quando a gente está praticando o bem, ali tem uma quantidade enorme de capricho individual, de egoísmo, de interesse pessoal. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor proporção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, olha isso aqui, meus irmãos, habitualmente amamos a nós mesmos. Até naquelas pessoas que nós mais amamos, na verdade a gente ama aquela expressão da gente que a gente enxerga naquela pessoa. Isso aqui é forte. Porque se demonstra um ponto de vista diferente do nosso, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição e nos consagramos. Então, a gente ama a pessoa,
Mas se o ponto de vista dela é diferente do nosso, ainda que superior, a gente vai se afastando, vai esfriando. Impressionante, né? Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e os processos que se exteriorizam ao nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui e se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Então a gente está mais preocupado com o nosso eu do que com o trabalho em si, com o bem. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco a condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento do longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos na nossa frente, aos ciúmes. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos suprimem. Olha que maravilha! Na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprendemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa real felicidade dentro da glória de viver. Meus irmãos, é por isso que nós temos que combater incessantemente e com todas as forças o egoísmo. Esse vício é certamente, nos diz a doutrina, o maior inimigo da criatura humana. É o pai de todas as outras imperfeições. É o inimigo número 1 que temos que combater a todo instante. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior qual o sinal mais característico da imperfeição. E a resposta dele é assim: tem objetivo, o interesse pessoal, que é uma das facetas do egoísmo. E diz lá os Espíritos que a pessoa pode ter até certas qualidades, mas quando a pedra de toque fere o interesse pessoal, ele se rebela. Foi o que nos falou aqui, não é verdade? Até com as pessoas que mais amamos. E do lado oposto, Kardec também perguntou: e qual é a virtude mais meritória? Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Não é você renunciar esse ego, esse interesse que você tem, em bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, meus irmãos, o Espiritismo nos abre os olhos para tudo isso, nos ensina que somos todos irmãos, espíritos imortais, progredindo na eternidade, e que todos iremos passar por essas provas da riqueza e da miséria. Todo mundo vai ser rico e pobre. Todos vamos passar pela enfermidade e pela saúde, pelo poder e pela subalternidade, pela posição mais destacada, com mais evidência na sociedade, e pelo anonimato. E em cada uma dessas posições tem muito a ser aprendido. Então, não fujamos
fujamos dessa leitura superficial, né, e literal do Evangelho para alcançar o espírito da letra. Né? E Kardec nos mostrou aqui, Luciana comentou, né, que a mensagem do Cristo aqui, obviamente, não é no sentido de nos separar daquelas pessoas que amamos, com quem temos laços de afeto, de confiança. Não é isso. E nem está pedindo Ele para a gente, né, convidar para ir para dentro da nossa casa, para a nossa mesa de jantar, né, as pessoas mais necessitadas, né, os excluídos do mundo. Não é isso que se trata. O que o Mestre nos pede é para não fecharmos os olhos para as necessidades dos nossos irmãos, para nos compadecermos da miséria alheia, né? E praticarmos o bem, espalharmos esse bem também para aqueles que não podem retribuir. Que aí é que o mérito existe mesmo, é a caridade desinteressada, ajudar aqueles que não podem nos retribuir, os que choram em razão da fome, da nudez, do abandono, da tristeza, as dificuldades de toda sorte. E mais do que isso, Jesus traz aqui, né, um novo paradigma. Cristo, né, veio derrubar aquela velha mania que nós todos ainda temos de reciprocidade. Até hoje, né, em todos os aspectos da vida, nós agimos dessa forma. Antes de Jesus, a nossa vida é pautada pelo lado do outro. Então, né, quando nós não temos Jesus no coração, né, nós agimos da seguinte forma: eu amo só quem me ama, eu faço bem quem também me faz bem. Eu não vou ajudar alguém que não vai poder me oferecer nada em troca. Vejam, a reciprocidade. Jesus veio acabar com isso. Exatamente o contrário. A gente, se ferido, se prejudicado, quer pagar a mesma moeda. E o que Jesus nos traz é exatamente o oposto. Se a gente continuar nesse velho paradigma da reciprocidade, nós vamos continuar andando em círculos, né? É um loop. Não vamos progredir, porque o progresso vem exatamente quando a gente faz diferente, quando a gente não revida, quando a gente ama aquele, né, que não trata a gente bem, não nos prejudica. Essa é a lição maior de Jesus. Foi nesse sentido que ele proferiu aquelas palavras que ainda hoje são tão incompreendidas, né? Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo. E aí ele estabelece um novo modo de ser. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Se alguém te bater numa face, mostre a outra face que bater. Não, mostra para ele uma nova forma de agir, não revidando, perdoando, agindo diferente. Se ele te pedir a sua túnica, dá também a capa. Se for para caminhar uma milha, anda a segunda. Então, meus irmãos, Jesus está nos pedindo para ser diferente do que nós temos sido. O que fazeis de especial? Não é isso que ele nos pergunta? Então, meus irmãos, a gente sabe que é difícil. Não é fácil não. Mas nós já podemos ir caminhando, progredindo, né? E as leis divinas nos ajudam. A lei de solidariedade, de reencarnação, de forma que tudo opera para que progredamos
e passemos a compreender que todos somos irmãos, né? Filhos do mesmo Pai amoroso, justo, que quer que nos amemos uns aos outros e auxiliemos uns aos outros. Chegou mesmo a dizer o Cristo que toda vez que dessemos o que comer e o que beber a um necessitado, uma pessoa em dificuldade, que vestíssemos, que assistíssemos, era a Ele mesmo que nós estaríamos fazendo. Então, que busquemos então viver isso na nossa vida, para fazer o bem ao nosso irmão, estaremos fazendo a Jesus e a nós mesmos. Vamos então caminhando para o final da nossa participação, ressaltando que se temos sido auxiliados tanto por Deus, por Jesus, pelos benfeitores amigos que estão mais adiantados, muitas vezes até sem merecer ainda, temos sido tão auxiliados, devemos também, da nossa parte, fazer o mesmo àqueles que estão com dificuldade, que estão às vezes pior do que nós mesmos, né? É um dever, né? Esses irmãos são nossos credores. E Emmanuel tem um trecho de uma lição no livro da Esperança, onde ele comenta essa passagem do Evangelho, e ele nos diz exatamente isso. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convidei para ele os vossos amigos, mas os pobres e os expropriados. De certo que o Divino Orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração. Considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes, na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos, que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles já se encontram automaticamente dentro delas. Então, essas pessoas mais próximas já estão vivendo conosco nesse clima de alegria, de felicidade. O que devemos fazer então? Recorda que os que jornadeiam no mundo sobre as algemas de austeras privações e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Então, é exatamente isso aqui, né, que Jesus está nos pedindo nessa parábola, que tenhamos também esse olhar compassivo, misericordioso para os irmãos que estão ali necessitando de um amparo, e assim fazendo, estaremos fazendo a próprio Jesus, e estaremos progredindo em sentimento, em amor. Que o Divino Mestre nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, vamos agradecer a Deus, a Jesus, estes momentos de paz, reflexão e esclarecimento. Pedimos à Dona Luzia que nos faça a prece. Senhor, elevando o pensamento a vós, agradecemos a oportunidade do estudo e nos lembrando daquela prece maravilhosa que o Senhor nos ensinou, nós finalizamos a nossa tarefa de reflexões da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de paz e de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje, Senhor.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo mal, principalmente do mal que ainda guardamos em nós mesmos, pois vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. E com essa prece, nós estamos encerrando os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o Pai, pedimos